Se você tivesse abrindo a tua Bíblia, nós vamos ler, hoje nós temos falando sobre a família. A família, nós temos aí, durante esse mês de maio, o mês da família, onde a gente está fazendo devocional, não sei quantos aqui estão fazendo devocional, né? Mas o devocional é uma coisa que tem sido bênção na minha vida e na vida da minha esposa. Tá eu e ela sozinha dentro de casa agora, né? Então a gente, de certa forma, tem bastante tempo para fazer. E a gente ora junto, a gente clama junto, porque a gente entende que mesmo nós dois estando sozinhos lá dentro de casa, a batalha é grande. Porque o inimigo, ele sempre tenta, de certa forma, impedir entrar pelas portas da nossa casa. E nós, como irmãos, como pessoas crentes em Cristo Jesus, nós devemos ter uma coisa em mente, que as nossas portas não podem ser abertas para o inimigo, irmãos. Nossa casa precisa fechar a porta para que ele fique do lado de fora, porque ele não pode entrar, porque ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Mas Jesus veio trazer vida e vida abundante. E hoje, lembrando de família, eu tenho um texto, né, que é separado, né, ali de Gênesis 12, de 1 a 4, né, e hoje o tema da mensagem, vamos todos ler ali, é tempo de avançar, cumprindo a missão da família. Você tem uma missão também? Será que tem? Sim ou não? A gente vai ver agora nesse texto como nós somos chamados por Deus e por isso nós temos também como família o nosso dever aqui nessa terra, né? Eu queria estar lendo com vocês Gênesis 12, de 1 a 4, que está aí, você pode ler comigo, vamos todos ler juntos, vamos lá? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Glória a Deus, amém, irmãos? Palavra de Deus, do pai da fé, que é considerado Abraão, onde Deus escolheu ali uma nação para começar a fazer um povo exclusivo seu. Olha só que coisa abençoada, né? Deus escolhe uma família, né? Para que pudesse, de certa forma, começar uma grande obra nessa terra. Essa semana, não sei quantos notaram que essa semana, primeira semana do mês de maio, dia 15, segunda semana de mês de maio, dia 15 de maio, é o Dia Internacional da Família. Todo mundo, de certa forma, comemora esse dia como o Dia da Família, porque, afinal de contas, família é importante. Quem aqui acha que família é importante aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. É ou não é? Olha para essa pessoa, se você está do lado da tua família, olha para ele e fala assim, que coisa mais lindinha do mundo. Fala aqui, ó, né? Você que está sozinho, olha para mim, pode falar, né? Pode olhar para mim, né? Eu sou família de Deus aqui, né? Então, você não se sinta sozinho de maneira nenhuma. Mas é a plena verdade. Deus tem propósito para a família. Nós não fomos formados por Deus simplesmente para acontecer. Não. Há um propósito de Deus. E o Dia Internacional da Família é muito comemorado. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ver uma coisa muito importante que tem acontecido nesse tempo. Como estão querendo destruir a família. Esses dias estava eu e minha esposa assistindo o Netflix. E aí é interessante que nós percebemos, né? Que a gente pegou e começou a ver, estava aquele friozinho, botamos um cobertorzinho, né? Tudozinho, né?
E eu fofinho, né? Ela também fofinha, e todo fofinho, né? E estava um friozinho também, né? Então a gente estava lá em casa e a gente percebeu uma das coisas. Todos os filmes que começavam, né? E pegava e estava dando, sabe o quê? Uma família totalmente destruída. Eles estão querendo mudar a visão da família que Deus planejou. Aí, a família que colocava lá, às vezes, para começar, era homem com outro homem, era uma mulher com outra mulher, era casamento gay, né? Essas coisas tudinho, querendo... a gente não tem nada contra gay, eu não tenho problema nenhum com eles, sabe? Mas eu não posso aceitar de maneira nenhuma o pecado. E a gente precisa perceber isso, irmãos, porque isso é uma coisa que tem agravado demais em nossa sociedade. Nós estamos vendo o diabo tomando conta. E o pior de tudo é que nós, como servos de Deus, muitas vezes temos aceitado isso. E quando a gente vê, a gente já tira disso aí que já não vale a pena. Porque a intenção do inimigo é levar a gente para que a gente possa aceitar essas coisas acontecendo. A gente ama as pessoas, a gente ama essas pessoas, mas a gente não pode aceitar de maneira nenhuma que esse pecado tome conta de nós. E a família está em perigo, sabe? Agora eu quero fazer duas perguntas aqui. Quantos querem ser influentes aqui? Levanta a mão. Eu quero ser influente. Amém? Mas vocês estão fracos hoje, gente. Está devagar esse negócio aqui hoje, né? Estava devagar, as coisas assim estavam arrastadas, né? Eu vi que estava a gente... Não. Vocês querem ser influentes, sim ou não? Sim. Glória a Deus, irmãos. Influenciar. Influenciar é uma coisa muito boa, porque se você não influencia, você pode ser o quê? Influenciado. E se nós, como servos do Senhor, não tivermos essa nossa mentalidade de influenciar os outros, nós não vamos vencer e nem vamos terminar ou completar a obra que Deus tem para a nossa vida aqui na terra como família. Quantos querem mudar o mundo aí? Ninguém quer mudar o mundo? Né? Mudar o mundo é muita coisa, né? Mas em Cristo, querido, nós fomos chamados para isso. Olha só o texto que diz ali. Olha só, Abraão está aqui, ele recebe uma proposta de Deus, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ele falou que vai partir o quê? Uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma... E agora olha lá no versículo 3 ali, e em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da onde? De Navegantes? Todas as famílias do estado de Santa Catarina? Todas as famílias aonde? Da terra. Agora eu pergunto para você, Abraão conseguiu isso, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, porque ele conseguiu isso através de Cristo ter nascido, de Cristo ter vindo a esse mundo, porque a partir dali, irmãos, Deus começou a abençoar, e Deus continua abençoando a nossa família. Então nós podemos influenciar, sim, nós podemos mudar o mundo, sim, porque quando nós pensamos ao contrário, que a gente não tem, porque muitas vezes, irmãos, a gente quando está falando, como ali Abraão, ele também, quando Deus faz essa proposta, que eu vou dizer, essa proposta é uma proposta indecente. Primeiro, porque o homem que estava ouvindo essa proposta, ele sabia que ele não tinha condições de mudar o mundo, nem abençoar todas as famílias da terra. Talvez esse seja o mesmo problema de nós como famílias nesse tempo. A gente está pensando em nós. Nós estamos olhando para as nossas fraquezas, para os nossos pecados, e a gente está esquecendo da promessa de Deus sobre as nossas vidas. E quando a gente esquece as promessas de Deus, irmãos, nós morremos também
nós ficamos para trás. Porque o que eu não posso fazer, Deus pode fazer por mim e através de mim. É verdade ou não é? Sim ou não, irmãos? Sim. Vocês estão comigo ou não estão? Eu acho que eles não estão acreditando nesse negócio. Então vamos acreditar. Primeiro, irmão, o sal não pode ser sem sabor. Jesus falou que nós somos o quê? Sal da terra. A luz não pode estar escondida, né? E Jesus falou o que da gente? Vós sois o quê? A luz do mundo, né? Vocês vão brilhar aqui nesse lugar, né? Logo, todo cristão, ele deve ser uma influência em seu reino, ou lá na sua casa, ou lá onde você trabalha, ou lá onde você estuda, em qualquer lugar. Você tem que entender que lá naquele meio, você é a pessoa que Deus espera que influencie. Então, toca no teu irmão e fala assim, você é um influenciador. Fala com ele. Agora fala assim, acredite nisso. Amém, irmãos? Ah, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou parar essa mensagem por aqui hoje. Amém ou não amém, irmãos? Influenciar. Influenciar. Nós precisamos então, irmãos, colocar isso em prática. Eu fico pensando, por que eu estou aqui? Porque um dia eu fui influenciado pelo meu pai e pela minha mãe. Porque um dia eu fui influenciado pela minha família. E a partir da minha família, querido, eu conheci a Cristo. E a partir do dia que eu encontrei a Cristo, eu então comecei a ser também um influenciador na face da terra. Quantas vidas eu já ganhei, irmãos? Quantas pessoas eu levei a Cristo? Isso desde novinho eu estou olhando que quantas pessoas vieram através de mim aceitar Jesus como Salvador. Quantas pessoas depois do ministério também que eu batizei, quantas pessoas eu falei de Jesus. E a partir desse momento, querido, eu estou cumprindo aquela mesma ordem que Deus deu a Abraão, que ele seria uma bênção e iria abençoar todas as famílias da terra. Tem gente aqui nesse lugar que foi escolhido por Deus, que tem esse poder dentro de vocês que estão aí, mas que vocês não estão usando, porque simplesmente vocês acham que as coisas vão acontecer segundo a tua força, segundo o teu conhecimento, segundo aquilo que você tem para dar. Mas quando Deus mandou a gente fazer isso, Ele não pediu nada, Ele falou que colocaria dentro de nós esse poder, irmãos, que é o Espírito Santo de Deus, que tem poder para influenciar a sociedade que nós vivemos hoje. Sal e luz, fazendo a diferença. Porém, por vezes nós nos esquecemos que a missão mais iminente e emergente e relevante da nossa vida, querido, é a nossa própria casa. Sabe? E eu queria falar com vocês porque muitas vezes a gente quer ganhar o mundo inteiro, mas a gente começa no lugar errado. A gente quer ganhar o mundo. A gente quer ganhar a cidade, a gente quer ganhar os vizinhos, mas a gente esquece às vezes de olhar para dentro da nossa casa. E por isso o abandono de muitos pais que estão colocando e transferindo a educação religiosa, ao invés dele praticar na sua casa, eles estão transferindo isso para o pastor, eles estão transferindo isso pelo líder de criança da igreja, o líder de adolescente, de jovens, mas não. A palavra de Deus nos ensina que o homem é o cabeça da sua casa, é o cabeça da mulher, assim como Jesus Cristo é o cabeça do homem, e assim como Deus é o cabeça de Cristo. Sabe, nós estamos nesse processo de ter essa unidade, desse conjunto de unidade de Deus Pai, Deus Filho, homem e mulher e filhos, irmãos. E Deus pode fazer isso de uma maneira tremenda. Eu e você podemos fazer isso. Quando o Senhor deu a missão a Abraão, ele lhe disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Tu imagina para um cara receber uma palavra dessa? Já pensou, Edu? Se Deus fala assim contigo, né? Você ia passar mal mesmo, né? Você fala, meu Deus, como é que pode, né? É assim que a gente se sente. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu falei assim, meu Deus, mas ser pastor, como é que eu vou ser pastor? A única coisa que eu pensava, meu Deus, eu vou pregar, como é que eu vou fazer isso? Eu não sabia. Mas só que na caminhada, Deus vai na nossa frente. Sabe, irmãos, Deus não abandona os seus filhos de maneira nenhuma. Então, o maior propósito da missão de Deus é abençoar famílias. O desejo dele é que todas as famílias da terra sejam abençoadas, em todo o mundo. E isso por meio de Jesus Cristo. E é essa a bênção que nós temos. E é esse poder que nós recebemos. O poder de ter entregue a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, irmão. Esse Senhor que tem todo o poder, e Ele pode fazer em nós coisas maravilhosas e grandiosas, coisas grandes que a gente não espera. A Bíblia mesmo fala que a gente vai pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, os aleijados, se a gente orar, até as pessoas que estão mortas ressuscitarão. Imagine se nós tivermos coragem de pegar e sair a abençoar as famílias que estão ao nosso redor. Se a gente tiver coragem de pegar e levar uma palavra ou uma oração para cada família que está ao nosso redor, nós podemos levantar aquelas famílias. Para isso, o Abraão precisou, primeiro, crer e fazer o que era possível. Abraão, ele pegou e ouviu esse chamado de Deus. E ele olhou assim, o que eu posso fazer? Ou seja, vamos lá então. Primeiro, a primeira coisa que Deus falou com ele foi, sai da tua terra e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é difícil, irmão? Não, não é não. Sair da terra é fácil. Sair da parentela é fácil. Não é difícil, não. Quantos aqui saíram da sua terra aqui e estão morando navegante? Por favor, levanta a mão. Todo mundo, levanta, eu queria ver. Olha aqui, olha aí, olha. Fala a verdade. Todo mundo aqui praticamente. Quem é de navegantes aí, por favor? Opa, tem um bom número de navegantes, mas nem se compara. Você fez o quê? Saiu da terra e da tua parentela. Mas foi difícil, né? Mas não foi tão difícil assim. É possível ou não é? É possível ou não é, irmãos? É possível. É isso que eu quero trazer para você. Aquilo que a gente pode fazer, Deus não vai movimentar nada para fazer. Mas aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer tudo por mim. Amém, igreja? Amém, família? Porque nós precisamos acreditar nisso. Sabe por quê? Deus é um Deus que sabe até onde vai a nossa força e os nossos limites. Eu pensei que eu nunca ia sair da minha terra. Eu tinha uma amizade tremenda lá na Igreja Batista de Vila de Cava, né? Meu Deus, era jovem pra caramba. Eu amava aquilo, tudo lá. E até que um dia Deus falou comigo e da noite para o dia eu decidi vir para cá. Sabe? E Deus me trouxe até aqui. Então tem certas coisas que é fácil. Deus estava ali, deixar a terra, ir para onde Deus estava direcionando. Não é difícil, irmãos. Agora, lembrando que quando Abraão recebeu essa ordem de Deus, teve outra coisa sim. Ele só tinha a esposa Sarai, que não era nem Sara ainda, era Sarai, né? E ela era o quê? Era o quê? Estéril. Olha só o tamanho da palavra. E você será pai de uma grande, não era de uma nação, de uma grande nação. Olha só, então, Abraão se vê ali, irmãos, de certa forma, não, peraí, sair da terra eu faço, ir para onde ele está mandando eu vou, mas esse negócio agora de ser pai de uma grande nação, aí é que é mais difícil.
porque agora já não cabia mais a Abraão. Diga para essa tua esposa que está do teu lado aí, ou para o teu amigo que está aí, fala assim, aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você, faz por você. Deus vai fazer por você. Olha só, eu queria que você estivesse pensando nisso, porque é impossível, Deus fez com Abraão. Assim também comigo, assim também com você, irmãos. Percebam que aquilo que vocês não puderam fazer, Deus foi lá e botou a mão e fez por você. Sim ou não? Sim. Tem coisas que só Deus pode fazer. Então essa missão, irmãos, é tão importante que o apóstolo Paulo escreveu. Passa aí para mim, por favor. Olha lá, em 1 Timóteo 5,8. O apóstolo Paulo diz, vamos ler todo mundo junto? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha só que coisa dura, né? Palavra dura, sim ou não, irmãos? A primeira coisa que nós devemos pensar, irmãos, é que nós temos responsabilidades com a nossa família. Queremos mudar o mundo. Por exemplo, tem muitos jovens que estão aí numa energia tremenda, né? E eu quero fazer, eu faço, eu aconteço, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Aí ele chega às vezes para mim e vai perguntando, quer mudar o mundo inteiro. Eu falo assim, vem cá, hoje quando saiu de casa você arrumou sua cama? O que tem a ver? Cara, se você não começa em casa, você não pode fazer no mundo. Você quer arrumar o mundo, mas não quer, de certa forma, fazer nada nem em casa. Não quer contribuir com o pai, não quer contribuir com a mãe, não quer contribuir com o filho ou com a esposa, não quer. Sabe, irmãos, tem que haver uma parceria. A gente tem que cuidar da nossa casa. Olha lá, o apóstolo Paulo está sendo, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado o quê? A fé. Quer dizer que você não é nada. Se você não investe na sua família, você não tem fé. Então, é pior do que o descrente. Nós não podemos, irmãos, virar a cara pela nossa família. Olha para mim agora aqui, vocês, irmãos, e vocês que estão aqui, sabe, vocês têm que entrar em unidade. Você que é esposo, você que é esposa, por favor, não fiquem na sua casa como se tivesse armado o ringue, com lutas o tempo todo, brigando entre vocês. Precisa haver unidade do homem da casa, que é o marido, e a esposa, que é pai, que é mãe, para que os filhos possam ter verdadeiramente a visão daquilo que Deus tem para a família aqui nessa terra. Porque a família deveria ser um pedacinho do céu na terra, mas muitas vezes, irmãos, eu tenho até a triste realidade de dizer que tem famílias que são cristãs, que parece que lá naquela casa é um pedacinho do inferno naquele lugar, que a gente só se vê desgraça, só vê ofensa um com o outro, só vê maledicência, mas isso é porque nós estamos deixando de cuidar bem da nossa família. Às vezes queremos tomar o papel de crente, mas estamos esquecendo de amar, de se dar completamente àqueles que estão na nossa casa. Tem filhos que parecem que são órfãos de pais vivos. Tem filhos que parecem que não têm pai, porque os pais simplesmente esquecem, estão se dedicando ao trabalho, estão querendo dar tênis bom para ele, estão querendo dar bons estudos, mas não estão dando aquilo que verdadeiramente eles estão precisando. Precisamos acordar como igreja. Esse mês de maio é o mês da família, esse mês é o mês que a gente tem que lutar. E eu queria agora ler com vocês um pouquinho do que um bispo anglicano, ele colocou na sua lápide do túmulo. Ele escreveu antes, eu vou dizer que não foi depois de morto não, né? Ele já estava, ele estava doente, e ele então pediu a esposa dele e pediu assim, me dá aqui que eu queria escrever alguma coisa. E ele vai lá, escreve o que ele gostaria que colocasse lá
no túmulo dele, e diz assim, ó, essas palavras é para a gente pensar, irmãos. E eu vou ler aqui porque me tocou, né? E me fez pensar muito a respeito de como eu estou levando a minha vida em família. E eu queria ler para vocês aqui, ó. Túmulo de um bispo anglicano. Na lápide dele tinha assim: quando eu era jovem e livre, sonhava em mudar o mundo. Na maturidade, descobri que o mundo não mudaria. Então resolvi transformar meu país. Depois de algum esforço, terminei por entender que isso também era impossível. No final de meus anos, procurei mudar minha família, mas eles continuaram a ser como eram. Agora, no leito de morte, descubro que minha missão teria sido mudar a mim mesmo. Se tivesse feito isso, eu seria capaz de transformar a minha família. Então, com um pouco de sorte, essa mudança afetaria meu país e, quem sabe, o mundo inteiro. E é verdade, porque não adianta a gente querer mudar a esposa se eu não quero mudar. Não adianta eu querer mudar o marido, meu não, de vocês. Não adianta eu querer mudar o marido se você não mudar, mulher. Não adianta você, filho, querer mudar o teu pai ou a tua mãe se você não querer mudar. Você está me entendendo? A gente precisa entender isso, porque a primeira mudança tem que acontecer em mim. Eu sou aquele que estou ali diante de Deus. Eu não posso pedir por outro, mas primeiro, quando eu me ajoelhar e diante de Deus for pedir pela minha família, a primeira coisa que eu preciso pedir: Senhor, por favor, me transforma para que eu possa ser um pai melhor, me transforma para que eu possa ser um marido melhor, me transforma para que eu possa ser uma esposa melhor, me transforma para que eu possa ser um filho melhor. Essa deve ser a nossa atitude, sabe, irmãos, porque quando a mudança começa em você, tudo pode acontecer. Deus não falou com Sarai, Deus falou com Abrão. Não era nem Abraão ainda, porque Abraão, ele só recebeu o nome depois que ele já tinha, literalmente, ter filhos e já estava cumprindo a missão. É assim que Deus faz. A primeira mudança é você. Diga assim para essa pessoa que está ao teu lado: você precisa mudar. É você. Porque Deus, olha, ouve bem o que eu vou dizer agora. Deus ainda continua no mesmo propósito de quando chamou a Abraão para fazer bendita todas as famílias da terra. Ele ainda está o mesmo objetivo hoje, olhando para cada família aqui na PIB de Navegantes, ou naqueles que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir, porque Ele está na expectativa de que você prossiga a missão, porque o nosso tema é tempo de avançar cumprindo a missão da família. Sabe, Deus colocou para nós, e nós precisamos seguir, sabe? Eu não posso de maneira nenhuma fazer como esse bispo que estava aqui, que lá no final da vida, ele então aprendeu que ele deveria mudar primeiro, para depois tentar mudar a família, para depois mudar o seu bairro, para depois mudar a sua cidade, para depois mudar o seu estado, para depois ele poder fazer. Porque Deus precisa da mudança. Abraão, quando ouviu aquilo, ele sabia que o primeiro que teria que mudar era ele, da mente dele, porque quando ele olhava para aquilo, ele falava: como é que vai acontecer um negócio desse? É impossível. Talvez você esteja pensando: pastor, se eu estou viajando na maionese, pastor, esse negócio de mudar o mundo não existe. Muda sim, irmãos, porque Deus, ele é capaz de mudar. Porque, sabe, muitas vezes, alguns pregadores, né, ele fala: você não mudou, mas alguns ganharam homens que foram avivalistas. Um pastor que talvez não teve muita influência, um pastor que tinha uma igrejinha talvez de 50, 60 membros, 70 membros, 100 membros ali,
Mas ele chegou lá e ganhou um homem. Naquele homem que estava perdido, mas que ele encontrou Jesus pela palavra que ele ouviu daquele pastor. E o que aconteceu? Aquele homem foi transformado a tal ponto que ele virou um dos grandes pregadores do mundo. E aí, através daquele pregador que se transformou nesse grande pregador, irmãos, ele começou a transformar também o mundo. E a glória também vai para aquele pastor que pregou a palavra, que ensinou lá. São assim, porque muitas vezes você está criando seu filho para quê? A gente não cria filho para nós, a gente cria filhos para que a glória de Deus seja manifesta aqui nessa terra, para que Deus use os nossos filhos para que eles possam ir mais longe, para que os nossos filhos, eles sejam chamados de flechas, e flechas vai mais longe do que eu. Eu observo, irmãos, isso na minha vida. Eu estou feliz porque se eu não fui muito longe, mas pelo menos eu tenho duas flechas que estão indo mais longe do que eu. Eu tenho duas flechinhas que são bênção, que uma é Priscila e outra é Anne. Inclusive quero avisar que você não vê a pastora Priscila aqui, a Jéssica, a Joséia e o Jean, eles não estão aqui porque eles estão lá no Maio Laranja, né? Estão fazendo a programação em outra igreja. Mas ela é uma bênção. A Marcele está aqui, hoje estava falando, né? A Marcele estava lá no Morro do Berel semana passada, né? Ela ficou lá um tempo com a Anne, e ela estava lá, estava falando assim, eu falei assim, e aí Marcele, como é que foi? Aí ela falou assim, meu Deus, e eu andando de Kombi com a Anne, né? Eu falei assim, é mesmo, tu viu como é que ela dirige? Eu falei assim, é demais, porque subiu o morro daquele, uma menina daquela. Aí ela falou assim, ó, puxou você, né? Glória a Deus por isso, irmãos. Que coisa abençoada quando a gente pode ver os filhos. Ela trabalha pouco, né, Marcelo? O tempo todo, né? O tempo todo ligado. O tempo todo ligado, irmãos. Porque eu não criei elas para mim. Eu criei ela para ela servir a Deus. Eu sou pai dela, com muita honra. Me alegro com isso, mas eu sei que tem um pai maior. Um pai que é acima de tudo e que pode levar ela muito mais longe. E queira ou não queira, pela minha influência, por aquilo que eu fiz dentro da minha casa, eu tenho um representante lá no Morro do Boreal. E é assim que os nossos filhos servem, irmãos, para fazer grandes coisas nesse mundo. Seu filho pode ser presidente da República, pode ser prefeito, né? Eu comecei de cima, ó, né? Pode ser, irmãos. Pode ser pastor também. Pode ser missionário também. Não importa. O importante, irmãos, é que ele seja um influenciador. Agora, quem é que vai ensinar eles a influenciar? Quem é? É o pastor da igreja. Não? É quem? Pai e mãe. É você que vai estar lá. Então, eu queria chamar a atenção para que nós estamos, é tempo de avançar, irmãos, é tempo de avançar cumprindo a missão que Deus deixou para Abraão, que deixou para nós também. Tudo começa na família, em mim em primeiro lugar, não é no outro cônjuge, não é no parceiro, não é no filho, começa em mim. Alguns dizem que santo de casa não faz milagre, né? Você já falou isso também, sim ou não? Já falou? Eu já falei. Eu sou réu, confesso aqui, né? Eu já falei isso muitas vezes, mas a gente fala isso da boca para fora. Isso já é se desculpando com os argumentos, até com argumentos bíblicos, as pessoas falam isso, né? E a gente não pode, irmãos. A gente tem que pedir a Deus para que Ele possa realmente estar com a gente e fazer a vontade dEle. Olha só o que diz. Eu vou pegar os textos agora, passa aí para mim, por favor. Vamos lá. Não há profeta sem honra, senão na sua, entre os seus e na sua. Quem que falou isso? Jesus falou isso? É mesmo? Tem certeza? Dou-lhe uma, dou-lhe três. Não é? É ou não é? É Jesus, irmão. Jesus falou. Jesus teve problema com a sua família, sim ou não?
Teve ou não teve? Teve. Experimentou isso no seu povo? Sim. Porque viver uma vida plena, como Deus deseja para a família, não é fácil nessa terra. Não foi fácil para Jesus, não vai ser fácil para você. Para você que quer colocar seus filhos no caminho que ele deve andar, você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão. Você pode ter certeza que a luta vai cair sobre a tua cabeça. Você vai ter que lutar muito, porque o inferno inteiro vai virar contra você. Mas diz a palavra de Deus que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor Jesus. Então nós somos mais do que vencedores, sabe? Jesus falou isso. Olha só outra coisa. Os inimigos do homem serão os da sua própria. Isso se falando quando você estiver revestido, cheio do poder de Deus. Aqueles da tua casa, eles vão ir contra você. Alguns vão te o tempo todo negar. Eu sei porque tem muita gente aqui que tem familiares que ainda não são crentes. E eles vão te acusar de estar ali, você está sendo enganado, você está dando dinheiro para o pastor, você está sendo enganado lá. E eles começam a lutar. Às vezes o maior campo de batalha que nós vivemos é dentro da nossa casa. Porque tem maridos que não querem tomar o lugar dele, que é devido por ele, que é ser sacerdote, ser profeta dentro da sua casa, de ser um rei dentro da sua casa. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. Assim como o pai também tem que apresentar a sua família diante de Deus. E o profeta é aquele que representa Deus diante da sua família. É aquele que vai lá diante de Deus e começa a orar e pedir: Senhor, abençoe minha família. E daqui a pouco Deus vai falando: vai lá, abençoa o teu filho. Mas muitas vezes aquele pai não vai lá e cumpre esse papel. E é por isso que está caindo cada vez mais a família. E eu não estou falando da família do mundo, eu estou falando dentro da família da nossa casa. Precisamos tirar os ringues da nossa casa. Precisamos colocar a bandeira de paz e dizer: aqui tem paz na minha casa. Porque o diabo ele se alegra quando vê uma casa desordenada, uma casa fora do controle, uma casa que está parecendo mais uma filial do inferno aqui na terra. Me desculpem as palavras, irmãos. Palavras duras, mas são palavras reais. Palavras nas quais nós vivemos no nosso dia a dia e que precisam ser ditas. Olha só o que diz. Jesus diz ali agora em Marcos 6, 5. Vamos ler juntos? Vamos lá. Jesus não pôde fazer muitos sinais em Nazaré. Por que ele não pôde fazer muitos sinais em Nazaré? Porque ele nasceu onde? Né? Aquele lugar dele. Sabe, irmãos, é assim. É assim que acontece no nosso dia a dia. Olha ali, João 7,5. Nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Vocês sabiam disso? Está aqui, ó. Palavra de Deus, pode pegar depois, vai lá. João 7,5. E você vai ver isso escrito lá. Então, nós não podemos dizer que tudo para Jesus foi mole. Como também para a gente também não vai ser mole, irmãos. Se Jesus teve problema com a família, nós também vamos ter. Sim ou não? E a gente precisa estar o quê? Preparado. Para ser o quê? Um influenciador dentro da nossa casa. Influenciar as pessoas. Influenciar a família, porque se a gente não investir na família, irmãos, a gente é pior do que um descrente. Porém, eu queria agora com vocês, a Bíblia também diz, porque Jesus falou ali, mas agora nós vamos ver, pode passar outro, vai lá. João 1, 40, 42. Vamos ler ali, o que está dizendo? Era André, irmão. Vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3, vamos lá. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse:
achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha só, porém a Bíblia também diz que dentro da nossa casa pode ser o lugar onde a gente vai conquistar aquelas pessoas que não só vão servir a Jesus, como também vão trabalhar no trabalho dele o tempo todo, irmãos. Glória a Deus por isso. Vocês lembram desse texto aqui? João Batista, né? Deu errado isso aí. Volta um pouquinho. Não era esse aí, não. Só tem esse. Volta um pouquinho. Tem alguma coisa. Acho que eu botei alguma coisa errada aí. Tudo bem. Mas vamos lá. Eu tenho que começar aqui, ó. Então, tudo começa na família, né? Então, agora, nós estamos vendo aqui esse relato de Pedro e André, né? Os irmãos, né? Que eram irmãos. Então, o que aconteceu? André, quando ele vai, está lá com João Batista, porque ele é discípulo de João Batista. Então, João Batista, ele pega e ele vê Jesus. E quando ele vê Jesus, ele aponta para Jesus e diz: Eis, o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, quando viu João Batista, apontou. E na mesma hora, André, que estava com outro discípulo, ele pegou, olhou e falou assim: João, é isso mesmo que você está dizendo? Sim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na mesma hora, André largou João Batista e foi ao encontro, né, de Jesus, foi atrás dele. Jesus mandou seguir. E ali nós vemos, né, que logo depois, quando ele passa aquele dia com Jesus, no outro dia, ele sai com uma responsabilidade, a responsabilidade de abençoar todas as famílias da terra, e ele encontra, em primeiro lugar, o seu irmão, que chama Simão, que é Pedro, e ele vai lá, então, prega para Pedro, e fala para Pedro: Pedro, está ali, eu achei o Messias. E aí Pedro, então, largou tudo. Jesus encontrou com Pedro, e a gente vê o que aconteceu. Irmãos, nós temos como influenciar aquelas pessoas que estão ao nosso lado, sem dúvida nenhuma, né? E eu preciso fazer isso. João Batista também, irmãos, ele fez, né? Ele, primo de Jesus, preparou o caminho. O testemunho que João deu a respeito de Jesus o tempo todo. Maria, mãe de Jesus, ela foi com Jesus até lá no pé da cruz, onde ele foi crucificado. Ela presenciou a crucificação. Ela teve um cuidado especial. Ela não teve vergonha de maneira nenhuma do seu filho, que estava ali sendo tratada como um dos piores bandidos da época, como os piores dos malfeitores daquela época. Tiago, o próprio irmão de Jesus, também tornou-se um dos líderes da igreja. A gente vai ver que, assim como foi falado, que os irmãos de Jesus não criam nele, mas quando Tiago viu Jesus sendo ressuscitado, quando ele viu Jesus em vida depois da morte dele, ele acreditou e ele passou a ser um dos homens mais influentes naquela época. Porque a família, querido, é o melhor lugar onde a Bíblia fala que a gente deve pregar o Evangelho. A missão nossa deve ser pregada. Passa adiante, por favor. Atos 10, 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, e tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha só Cornélio. Cornélio era um camarada que ele não era judeu, ele era gentil. Gentil, naquela época, não era aceito, principalmente pelos judeus. E até então, Pedro, que era discípulo de Jesus, o principal que tinha dado como lá para dirigir a garotada que estava com ele, os outros discípulos, Pedro então chega e ele tem um sonho, uma visão que ele teve de um lençol, e naquele lençol tinha um monte de animais que para os judeus era impuro,
E ele olha, então Deus pega e fala assim, né? E ele fala assim, mas Senhor, isso aqui é impuro. Ele fala assim, pode ser alguma coisa impura que eu purifiquei? Jesus naquele sonho mostra a Pedro, e logo imediato chega na casa de Pedro, alguém batendo na porta, e era um homem, e aquele homem começa a contar que lá Cornélio tinha tido também uma visão, Deus falou com ele e mandou buscar Pedro. Pedro então vai até lá, e aí no dia imediato entrou em Cesareia, e Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. A influência da parentela é a melhor coisa que tem, irmãos. A melhor coisa que tem é você poder levar o evangelho para dentro da sua casa, dos seus familiares. Cornélio chamou todo mundo. E sabe o que aconteceu? Uma grande festa. Porque Pedro, ainda quando estava falando, eis que o Espírito Santo entrou naquele lugar e tomou todos aqueles, e todos começaram a falar em novas línguas. É interessante que hoje eu estava vendo, né, um pregador falando sobre os dons espirituais, sobre falar em línguas e coisa e tal, porque naquele dia lá em Pentecoste, porque eles começaram a falar, porque havia povos de várias línguas, mas lá nessa casa de Cornélio, Pedro já estava falando, as pessoas já estavam ouvindo Pedro, não tinha problema de tradução nem nada, mas quando ele ainda estava falando e todo mundo ouvindo, o Espírito Santo tomou aquele lugar. Glória a Deus, igreja! O Espírito Santo transformou aqueles gentios em igreja do Senhor Jesus. E sem força nenhuma, o que Pedro fez? Nada. Ele deve ter ficado assim, ó, né? Queixo caído. Porque, afinal de contas, ele não esperava, porque ele achava que os gentios não mereciam. Mas agora, Deus estava mostrando, porque aquilo que eu não posso fazer, pois aquilo que eu não posso fazer, Deus faz. Você acredita nisso? Marido, mulher que está aqui, filho, filha, seja lá qual é a situação da sua vida, eu acredito que Deus pode mudar. Aquele familiar de Cornélio agora, que era tudo gentilhada, né? Gentil para tudo quanto é lado, agora era povo de Deus. Estava com o passaporte deles carimbado, rotulado, tudo pronto para eles entrarem no céu, irmãos. Porque eles aceitaram Jesus. Temos Lloyd e Eunice lá, né? Que também fez a mesma coisa, mas nós temos ali, ó, Atos 16:15. Bota lá, Lídia, a vendedora de púrpura. Olha só o que diz Atos 16:15. Depois de ser batizada, quem foi batizada? Lídia. Ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Olha só a influência. Uma mulher que ela acabou de ser batizada, porque naquela época não demorava muito para ser batizado. Sabe o que acontecia? Eles aceitavam Jesus e era batizado. E ela foi batizada ali, e na mesma hora ela falou: se vocês acham que eu sou fiel, vá na minha casa porque eu preciso. Eu não quero só isso, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A fome e sede, irmãos, tem que bater no coração do pai, do marido, da esposa, dos filhos que estão aqui. E ela então pediu, e aí diz ali a palavra, eu gosto muito desse final que coloca ali, e nos constrangiu a isso. Era tão grande o desejo daquela mulher em conhecer mais de Jesus, que eles foram constrangidos a fazer isso. Você está me entendendo o que acontece dentro da família? Porque quando eu recebo uma bênção de Deus tão grande, eu não posso ser miserável para não querer repartir aquilo que eu recebi com aqueles que são mais próximos de mim. Eu tenho uma responsabilidade, irmãos. Você não tem que ter medo, não. Porque a palavra diz, faz isso que eu estou te mandando. Prega a palavra, que eu encherei a tua boca. Não é isso que diz a palavra? Vai lá, abre a tua boca, que eu te encherei. Não precisa nem ter palavra, mas Deus vai lá e dá. É assim, é Ele que vai curar, é Ele que vai mudar. Ah, pastor, você não sabe como é que é meu marido é cabeça dura, ele é quebra
cabeça dura com uma facilidade tremenda, né? Eu já fui em lugares que a mulher realmente pegou e falou: meu pastor, esse meu marido é um cabeça dura. Eu falei assim: não faz mal, porque Deus quebra cabeça dura. Deus quebra. Irmãos, a mulher é cabeça dura demais. Quebra também da mulher, que vocês não vão ficar de fora não, tá? Que tem que mulher que não é fácil, gente. Vamos aqui agora, vamos botar uma, né? Negócio é feio, né? Mas Deus quer fazer harmonia dentro da tua casa. E Deus quer fazer essa unidade para que todos possam receber. Nós temos o carcereiro. O carcereiro, lá em Atos 16:31, e eu não esqueço desse versículo, que esse versículo marcou a minha vida inteira. Porque lá na primeira igreja batista de Vila de Cava, né, eu tinha uma placa lá em cima do púlpito que é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Né? Marcão lembra, né, Marcão? Marcão é de lá também, né? E a gente estava lá, a gente todo dia, a gente estava na igreja e a gente decorou lá 16:31. Sabe, ali estava um homem que estava pensando: acabou a minha vida, estou destruído agora, porque afinal de contas os presos que estavam aqui vão fugir, porque deu um terremoto lá, as portas se abriram, e quando ele pensou, quando viu tudo aberto, ele falou assim: meu Deus, vão me matar. Ele já ia se jogar na espada. Paulo, vendo aquilo, tu não faça mal nenhum contigo, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Porque, querido, eles não estavam presos em Deus, eles estavam presos em carne. Quem está preso em Deus, ele fica bem aonde ele está, e eles não saíram do lugar de maneira nenhuma, eles ficaram ali, no lugar que estava. E aquele homem, então, quando olhou aquela situação, ele vai lá e fala assim: puxa vida, mas como? Aí, o que eu faço então para herdar a vida eterna? E aonde ele fala: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. O quê? Tu e o quê? Tu e o quê? Quem confia nisso aí levanta a mão e dá um glória a Deus, gente. Então começa a declarar isso. Creia no Senhor Jesus. Então está faltando fé. Porque se você crer, irmãos, você vai ver coisas grandiosas e maravilhosas que a gente não sabe. Deus é tremendo. Sabe? Deus é tremendo. E aquele homem então foi lá, foi batizado, e juntamente com a sua família, você é um influenciador na sua casa. Você tem poder para fazer isso. Ah, pastor, mas minha esposa, ela não é crente. Ah, pastor, meu marido não é crente. Eu quero dizer, querido, põe os seus joelhos no chão e começa a orar e a clamar a Deus, e você vai ver se essa pessoa não vai mudar. Se você mudou, Deus vai mudar a tua casa. Você acredite nisso? Não fique aí pensando: ah, não, isso é só para quem é pastor, para quem é bispo, quem é isso. Não, irmãos. Eu queria acompanhar com vocês agora, pode passar. Primeiro, como ganhar a família para Jesus. Eu queria dar algumas ideias aqui para você. A primeira dela qual é, gente? Sendo o quê? Cordialmente, né? Fala, simpatia é uma coisa boa, sim ou não é, irmãos? Um sorriso faz bem ou não faz? Uma palavra de amor, sim ou não? Simpático, uma pessoa que, quando você acorda de manhã: oi, meu amor. Que, meu amor, que? Meu Deus, eu estou com a dor de cabeça hoje, eu vou te contar. Né? Simpático, agradável. É engraçado, porque tem criança que deve achar uma loucura, né? Porque ele está lá em casa e ele só vê esposa, pai e mãe o dia todo, às vezes se cutucando, se agredindo com palavras. E aí quando vem na igreja, aí chega aqui na igreja, aí o filho está lá atrás do pai, aí
oi, meu amor, deixa eu te levar aqui. Vai abrir a porta do carro às vezes, né? Faz um monte de coisa na frente dos outros. O filho deve pensar, meu Deus, o que houve aqui? Afinal de contas, o meu pai aqui na igreja é um gentleman, né? Simpático demais, educado demais, mas quando chega em casa é um monstro. A mesma coisa acontece com a mulher, só fica gritando com os filhos para cima e para baixo. A gente precisa aprender primeiro a ser simpático. Muitas vezes, irmãos, a gente está perdido filhos para o mundo porque nós não temos a simpatia. Olha o que diz aí em Atos 2:47, qual era o segredo deles? Vamos lá, vamos todo mundo junto? Louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. A simpatia tem que haver no lar. Olha para sua esposa aí, do seu marido, e fala assim, eu preciso disso lá em casa. Não fica com vergonha, não. Segundo ponto, lavará. Sendo o quê? Tolerante. Tolerância, zero. Meu Deus do céu. Olha só o que diz aí, Romanos 15. Vamos ler Romanos 15? Ora, nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos. Nós que somos o quê? Suportar a debilidade dos fracos. Tolerante. A tolerância tem que entrar dentro da nossa casa, porque nós não estamos mais tolerando um ao outro. Nós estamos nos agredindo, nos xingando no dia a dia. Sabe, irmãos, é mês de maio, mês da família, tempo de mudança. Se você não está lendo lá as nossas devocionais, dá tempo ainda. Hoje é dia 19, ainda tem tempo, depois você pode continuar o resto do mês lá no início, pega tudo, mas vai lá estudando, porque está falando sobre um monte de coisas desse tipo. Porque a gente não tolera, irmãos, aqueles que estão dentro de casa, mas a gente tolera aqueles camaradas que estão lá fora, que não estão dando a mínima para a gente, as pessoas que às vezes estão falando por trás da gente, mas lá dentro de casa, a quem a gente deve tratar bem, a gente não trata. Tem que tolerar sim, tem que amar elas de tal forma. Terceiro, irmãos, sendo o quê? Coerente. Olha só o que diz aí, guias cegos, que coais o mosquito, mas engolis o camelo. Eles são tão exigentes com os outros, mas com eles mesmos estão deixando passar. Ali está dizendo, eles coam uma mosquinha, mas com eles passam um camelo. Porque olham os problemas dos outros, mas não conseguem olhar a si mesmo. E eu posso dizer, irmãos, que isso aconteceu comigo da minha casa. Essas são as coisas, porque às vezes eu era dessa forma, sem coerência nenhuma, e queria exigir das pessoas coisas que eu mesmo não fazia. E quando isso começou a mudar na minha vida, eu fui entendendo, irmãos, eu percebi que eu precisava ser um homem coerente com aquilo que eu vivia. E aí eu tive que quebrar o meu orgulho, eu tive que quebrar a minha rigidez dentro da minha casa e começar a ser um homem que tivesse mais trato e cuidado com aqueles que estavam dentro da minha casa. E quando comecei a fazer isso, irmãos, a minha família mudou. Sabe? Eu sei que isso é certo na tua vida. Se você abrir mão dessas coisas, irmãos, ela vai bater por terra, ela vai cair por terra, e Deus vai honrar a sua casa. E aquilo que é impossível para você, Deus vai fazer. Mas aquilo que é você contigo, Ele não vai fazer nada, irmãos. Vamos lá, o quarto. Pode passar? Sendo humilde. Humildade é o nome da minha casa. Né? Eu sou humilde. Sou o homem mais humilde da terra. Eu sou tão humilde que eu quero escrever pelo menos uns 2 livros sobre humildade, né? Para eu poder dizer o quanto eu sou humilde.
A humildade às vezes tem passado longe. Olha só o que diz ali. Vinde a mim, todos, vamos ler, vamos lá. Vinde a mim, sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quem falou isso? Jesus. Nós somos imitadores de quem? Jesus. Jesus fez um convite aí para o povo. Esse é o povo, irmãos. Que Jesus está falando com a multidão e ele está dizendo, vinde a mim. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque Jesus atraía as pessoas, porque ele tinha essa humildade. E quando a gente não se veste da humildade de Jesus, irmãos, a gente não vai muito longe. Quinto, irmãos, sendo amoroso. Vamos ler todos juntos? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. 1 João 4, 7, 8. De Deus, irmãos. O amor procede de quem? Então, se a gente pedir a Deus, ele dá a todos sem o quê? Sem negar. Com vontade. Deus vai dar para a gente aquilo que a gente pedir. Irmãos, o amor vem de Deus. Agora eu queria que você pudesse aí nessa noite olhar para essa pessoa que está do seu lado, que é seu parente, se não for, finja que é. Porque é teu irmão em Cristo. E olha para ele e fala assim, eu te amo, meu irmão. Fala para o da frente então, fala para o da frente. Você fala com a da frente aí, ó. Fala com a de trás aí. Isso, vai lá. Fala com esse... Fala, Genival, fala com Paulo aí atrás, aí com você, ó. Paulo, do outro lado. Eu te amo. Vai lá, fala aí, irmãos. Eu te amo. Fala aí. Todo mundo fala, todo mundo falou, eu te amo. Falou? Falou? Há quanto tempo você não fala eu te amo dentro de casa? Falar para fora é muito fácil, né, irmãos? É ou não é? Sim ou não? Engraçado que a gente tem uma facilidade muito grande de pegar e acusar e apontar os dedos, falar contra as pessoas, mas a gente, quando a pessoa merece um parabéns, um elogio, uma palavra de amor, a gente não abre a boca para falar. Sabe? Nós precisamos disso. Esse exercício tem que acontecer dentro da nossa casa. Pai, você vai passar isso para os teus filhos. Se você não fizer isso na frente do teu filho, você elogiando a sua esposa, quando o seu filho crescer, ele vai ter dificuldade de falar para a esposa dele que ama, de falar para os filhos dele que ama. Se você não falar para os teus filhos que você ama, eles também vão ter dificuldade de fazer isso. Eu já contei aqui a história da minha vida, né? Um pouquinho, quando meu pai foi um homem que nasceu em 1925. Em 1925, tu imagina como é que era. Se o meu pai, ele cresceu, meu pai foi um bom pai. Eu não tenho nada para reclamar do meu pai foi tremendo, foi um homem de Deus assim, tremendo. Mas ele tinha umas dificuldades. E as dificuldades dele era uma coisa que ele não sabia. Assim, ele não beijava o filho. Ele nunca beijava homem, muito pelo contrário. Quando se falava de beijo, eu falei assim, isso, homem não beija homem, Ele fazia assim, que ele é mineiro, né? E era assim que ele lidava com isso. E eu, de certa forma, eu não gostava daquilo. E eu me achava assim, sabe, perdido, de certa forma, naqueles momentos. Muitas vezes, quando adolescentes, eu chorava por causa dessas coisas, mesmo sendo um bom pai. Ele não agredia, nunca vi meu pai xingando um palavrão na vida, nunca vi, né? Aliás, vi sim, quando um carro cortou ele e quase bateu. Foi a única vez que eu vi ele. Eu até me assustei quando vi
quando meu pai xingou, eu falei assim, não acredito que meu pai xingou, né? Só para você ver, né? Mas, quando se tratando desse jeito, o que eu fiz? Eu me casei. E aí, eu já era grande, né? Bonito sempre, né? E aí eu estava lá, e humilde. E então, eu comecei a perceber isso. Mas sabe o que eu percebi? Porque eu tinha facilidade de fazer isso com minhas filhas. Até que um dia o Espírito Santo falou comigo. E ele falou assim, sabe, Geliel, você teve oportunidade de viver no tempo, porque você não experimentou do teu pai dessa forma. Apesar que ele foi carinhoso em tudo, mas só faltou isso. Mas você agora, você conseguiu passar por cima disso. E agora você pode ir lá e fazer o seu pai mudar também. E aí, depois de casado, eu estava morando aqui já em Santa Catarina, meu pai morava no Rio de Janeiro, eu saía daqui com Elma, ia eu e Elma para lá, com as meninas pequenininhas, eram crianças ainda, né? E eu então chegava lá e pegava, e aí quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia, ia lá, pegava meu pai, e no primeiro dia que eu cheguei lá, e dei um beijo no rosto dele aqui, e o outro aqui, ele falou assim, isso, homem não beija homem. Falou daquele jeito. E aí, não adiantou que eu decidi, que eu entendi o seguinte, que se meu pai nasceu em 1925, o pai dele nasceu em 1800 e pouco. E naquele tempo lá, irmãos, só contar, 25 anos, né? Ele vai ter filho, o pai dele nasceu lá de 1800, né? Então, aí eu comecei a pensar, naquele tempo, os filhos não tinham valor. O pai sentava na mesa, quem comia era o pai primeiro, e se sobrasse comida, dava para os outros. Então, eu tive que fazer o retorno, sabe? E aí, eu comecei a beijar meu pai, e eu beijava ele, e ele falava essas coisas, daqui a pouco ele começou. Aí, na segunda vez que eu fui para lá, irmãos, ele chegava e eu já beijava ele, e agora ele me beijava, ele não sabia nem beijar direito. Quando ele beijava, babava aqui, né? Aquelas babinhas, né? Mas eu me alegrava porque agora era ele que estava me beijando. Era ele que estava lá. Então, quer dizer que aquilo que você não recebeu, você às vezes não pode dar. Mas se você, querido, quiser mudar isso, você pode mudar. E aí agora não era mais só eu que beijava, que quando chegava lá, era ele que chegava na porta e ele ficava alegre, né? Se alguém que fazia alegria quando a gente ia lá, era meu pai. E ele fazia um reboliço. Ele, Geliel está vindo aí, já prepara, ele vai chegar tal dia. Falava com meu irmão, meu Deus, cara, meu pai não para de ligar falando que você vai estar aqui. E aí eu tinha outra coisa importante. Eu e Elma chegava lá e a gente tinha nossas camas, tinha os quartos lá, tudo direitinho, mas a Elma sabia que tinha um dia que era que eu ia dormir no meio do meu pai e da minha mãe. Né, Elma? Elma sabe, tá lá. É mentira, Elma? Verdade, né? Eu ia lá. E aí eu dormia no meio do meu pai e da minha mãe, cara. A alegria deles era tão grande. Sabe, eu pude derrubar aquele passado frustrado, porque eu tive esperança, porque se o homem não conseguir mudar primeiro ele não consegue mudar o outro. Se eu não conseguir mudar a minha vida, eu não consigo mudar a vida da minha família. E aí então a gente percebe que é só a gente se dar completamente. Jesus, ele veio para transformar a nossa vida, mudar a nossa mente, sabe? E é isso que a gente precisa fazer. Dizer que santo não faz milagre em casa é mentira, irmãos. Porque eu fiz milagre na minha casa. Eu fiz milagre, sabe, na minha casa. Eu pude ter meus filhos sobre o meu comando, sem rebeldia alguma. Eu vejo o quanto elas têm orgulho, sabe? Esse orgulho, mas é orgulho santo, né? Orgulho, mas aquela coisa de alegria, de olhar para trás. Eu errei muito como pai, mas acertei bastante, porque todas as vezes quando eu errava, eu pensava, Deus me dá a oportunidade de consertar esse erro.
Então eu ia lá e pedia perdão. Você precisa ter uma palavra na tua boca, dentro da tua casa, irmãos, que é perdão. O tempo todo você tem que usar e abusar do perdão na sua vida. Porque isso é a maior arma contra o diabo dentro da nossa casa. Você pode sim mudar o mundo, se você conseguir, em primeiro lugar, mudar você. Se você depois disso conseguir mudar a sua casa, você pode ter certeza que você pode mudar uma comunidade. Você pode ter certeza que pode mudar uma cidade. Mas se você não começar por você e pela sua casa, irmão, você está perdendo seu tempo à toa. E aí eu queria, passa aí. Assim como Deus escolheu Abraão, escolheu Isaac, escolheu Jacó e também as suas famílias, porque nenhum homem faz nenhum trabalho sozinho. Hoje ele conta com a nossa família para que a gente continue essa missão. Deus conta com você, Hugo. Deus conta com você, Alex. Deus conta com você. Como é que é teu nome? Luiz. Deus conta com você. Deus conta com você. E eu vou parar de falar nome, porque eu sou ruim de nome. Eu esqueço o nome, mas não esqueço a palavra, né? Deus quer contar contigo, irmãos. É você que Ele vai te encontrar. É você que Ele conta para que a missão de Abraão seja completa. Porque em Cristo nós fomos chamados para isso. Como lá no início, o que nós falamos? Que nós somos o quê? O sal e a luz do mundo. A nossa missão é dar sabor. A nossa missão é trazer luz. O sal não pode ser sem sabor e a luz não pode estar escondido. Logo, todo cristão, irmãos, deve ser uma influência em seu meio. Você deve influenciar a sua casa. Você deve mudar em primeiro a si mesmo. Agora eu queria fazer essa pergunta aqui, ó, nessa noite. E essa pergunta é para você. Família. Você está aí com a sua família do lado? A pergunta é a seguinte. Vamos ler todo mundo junto? Tem alguma família? Vamos lá. Tem alguma família nessa casa hoje que quer dar continuidade a essa missão de abençoar as famílias? Tem aqui alguma família que quer fazer isso? Levanta, fica de pé você, família que quer fazer isso. A família que quer fazer isso. A família que quer fazer isso. Pega aí, se teu filho não está perto de você, chame ele. Vem para cá.